Um salve para você que mais uma vez nos acompanha aqui no Conhecimento Necessário, esse espaço nada convencional para aquilo que há de mais exótico, o conhecimento. E mais uma vez eu conto com o profissional de marketing, André Moura, para me ajudar aqui a tratar de mais um grande assunto. Hoje nós vamos falar sobre a cidade de Nova Iguaçu, mais especificamente uma grande obra recém-lançada sobre a cidade de Nova Iguaçu, na região metropolitana do Rio de Janeiro, em específico a Baixada Fluminense. André, muito obrigado, uma boa noite e seja bem-vindo. Boa noite, mais uma vez é um prazer estar aqui e pedir aos que acompanham para visitar nosso perfil no Instagram, se inscrever, ativar o sininho e seguir a gente, beleza? É isso aí, gente. O acompanhamento de vocês é muito importante para a gente. Que comentem os nossos vídeos. O feedback de vocês nos ajuda a gente poder seguir com esse projeto. E dando sequência, então, para que a gente possa falar dessa grande obra, Nova Iguaçu, muito prazer. O seu autor, professor Alofes Batista, ele que tem graduação pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, é mestre pela Unirio, e hoje cursando seu doutorado em História pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Alofes Daniel Batista. Alofes, seja muito bem-vindo, muito obrigado, meu amigo, por vir aqui nos trazer essa grande aula sobre Nova Iguaçu. Eu que agradeço o convite, é uma satisfação compartilhar aqui esse espaço com você, Roger, com você, André. Como vocês já me apresentaram, é uma satisfação poder compartilhar um pouco do nosso trabalho para que o público tenha conhecimento desse livro. Bom, como o Alofes é meu colega de profissão, eu acho mais do que adequado convidar o André para a primeira pergunta, já que se eu começar, vai arrepiar, vou bater muito pesado, intimidade é uma desgraça. Então vai lá, André, dá sequência. Beleza, então vou pegar leve. Então, Alofes, o seu trabalho foi financiado pela Lei Aldir Blanc. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa lei e como que ela funciona na prática. Como que a gente pode se beneficiar disso? Bom, é importante essa pergunta porque o financiamento público dessa obra foi o que promoveu, né, a sua realização. Nós sabemos que realizar pesquisa no Brasil já é complicado. Transformar uma pesquisa em uma obra literária, né, que não é necessariamente uma obra acadêmica, é mais complicado ainda, porque se na universidade, nos espaços acadêmicos, já falta recurso para publicar ou para difundir o conhecimento, fazer isso como artista ou como membro da categoria produtora de cultura é mais complicado ainda, porque a obra é voltada para um público específico, né, para o município, em primeiro momento, e os municípios não têm uma prática muito robusta de financiamento, né? Logo, os municípios grandes, como São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, as capitais em geral, mesmo assim, não são todas, elas têm editais, secretarias de cultura com uma prática já consolidada. Cidades periféricas, cidades menos organizadas, infelizmente, não conseguem dar esse financiamento. A Lei Aldir Blanc foi aprovada ano passado para fomentar atividades culturais, mas principalmente para atender, no momento de calamidade da pandemia, os produtores e agentes da cultura. Ou seja, a primeira coisa que eu tenho que desmitificar, a Lei Aldir Blanc não foi feita para dar dinheiro para artista. Porque artista pode estar na cultura, pode não estar. Ele pode estar trabalhando em outros ambientes. Mas atrás da coxia, atrás das câmeras, existe toda uma série de profissionais, iluminador, fotógrafo, cameraman, editores de livros, escritores, né, redatores, que produzem cultura, para além do que a gente conhece vulgarmente nas artes, né, nas artes cênicas, nas artes plásticas. Existe todo um universo de profissionais. Toda essa categoria ficou impossibilitada, em grande medida, no ano passado, de atuar, né? Era a incerteza da Covid, era a incerteza de lockdown, espaços públicos de arte e cultura fechados, os ambientes tradicionais de cultura foram travados pela questão da pandemia. A Lei Aldir Blanc foi uma proposta
da deputada federal Benedita da Silva, foi encampada pelo Congresso e foi aprovada no Congresso e demorou para o governo dar esse prosseguimento. O problema é que ela é uma lei pontual, né, focada no exercício orçamentário de 2020. E o governo empurrou até quase agosto para aprovar, setembro para começar o cronograma de desembolso. Ou seja, foi um grande esforço dos municípios que já não tinham tradições em executar grandes recursos para conseguir fazer que os editais que faziam a distribuição do recurso fossem produzidos com prazo hábil para as pessoas se inscreverem, para depois serem avaliados se premiados ou não, né, se contemplados ou não, e mais, preparar o agente cultural para, além de executar um projeto de cultura, conseguir executar ele dentro de um prazo extremamente curto, que era até 31 de dezembro, o cronograma de desembolso, e depois a execução até março desse ano. Além disso, a prestação de contas, que é uma prática bem complexa, para quem não é ligado com economia, com contabilidade, os profissionais de arte, de cultura, geralmente são bons na sua área. Eu sou historiador, eu sou o cara que vou lá no arquivo, pesquiso, escrevo, produzo um texto com uma análise de fonte, com uma crítica, com uma metodologia, uma teoria específica. Mas ir a um edital público, diferente do edital acadêmico, que você escreveu o projeto, você desenvolveu a pesquisa, você escreveu o livro e depois você presta conta, que é um trabalho específico pra caramba. Você contratar alguém da área, né, da contabilidade. Para, além da dificuldade básica de você atender um edital público, este edital específico tinha vários aspectos específicos, só para ele. Então, assim, havia dúvida. Por exemplo, no edital tradicional, quem ganha o edital não pode se pagar por uma prestação de serviço, né? Eu ganho o edital como uma empresa ou como um CPF. Já começa complicado você prestar conta que você se pagou a si próprio. Então, a Lei Aldir Blanc criou vários mecanismos dificultadores para pessoas menos cultas ou menos capazes de acessar com conhecimento técnico. E eu estou falando isso como um camarada que estuda, tem capacidade de interpretação textual minimamente razoável, né? Consigo cumprir um edital para concorrer uma pós-graduação. Né? Minimamente estou dentro do universo dos alfabetizados no Brasil. Imagina a pessoa que é fazedora de cultura, que é um cordelista, ou que é uma cantora de jongo, ou que é um capoeirista que tentou concorrer isso como cultura imaterial. Esse cara, muitas das vezes, ele não consegue acessar essas franjas do Estado, sabe? Essas dobras em que se escondem recursos, muitas vezes fora do período de pandemia. Esses recursos correm e pessoas com menos capacidade de captação perdem esses recursos. Mas na Lei Aldir Blanc teve que se dar um jeito de atender esse público. Então foi muito bom você falar, porque a Lei Aldir Blanc, no meu entender, para além do momento de pandemia, ela foi um ponto de inflexão em termos de fomento para a cultura no Brasil. Porque a quantidade de produtos de boa qualidade que eu vi acontecerem, claro que a gente pode aqui e ali discutir a qualidade de alguns produtos. Não estou discutindo que haja alguém que possa fazer esse tipo de questionamento. Mas a quantidade de produtos que estavam já meio que engavetados e que com a Lei Aldir Blanc foi possível dar prosseguimento, foi muito grande. Acredito que deveria ser discutido em nível nacional a transformação da Lei Aldir Blanc num programa e não num projeto pontual. Lopes, foi interessante você comentar esse último ponto aqui que me chamou a atenção, de transformar essa lei em um programa e não em algo pontual. E aí me veio a um questionamento mesmo, assim, muito, como posso dizer assim, insight, me despertou, que é o fato de que o atual governo, ele foi eleito tendo, dentro do seu discurso, uma promessa de combater a Lei Rouanet durante o período
não só da eleição, mas prévio ao período da eleição e pós o período da eleição, uma sequência de manifestações de setores da sociedade contrários à Lei Rouanet, que não é idêntica à Lei Aldir Blanc, mas circunda um ambiente muito próximo. E aí eu queria te pedir, você, enquanto um autor, alguém que se utilizou desse fomento, enquanto um professor que atua na educação pública, um pesquisador que atua com uma instituição pública, né, e aluno, né, no caso, um doutorando de uma instituição pública, que veio a se utilizar um fomento público, ou seja, tem toda uma utilização de dinheiro do contribuinte para a produção cultural e educacional. Eu queria pedir de você uma defesa da Lei Aldir Blanc, já que você acabou de colocar que entende que ela deveria ser no programa, frente ao momento que a gente vive em que um governo foi eleito, trazendo, inclusive, a promessa de extinguir a Lei Rouanet. Então, traz para a gente um pouquinho do que é esse cenário dessa utilização de verba pública na produção cultural e educacional e a necessidade que a gente tem de algo como a Lei Aldir Blanc. Nós, enquanto contribuintes, nós como aqueles indivíduos que custeamos esse tipo de ação governamental. Bom, esse ponto é bastante pertinente, porque eu realmente, no último ponto, foi uma defesa da Lei Aldir Blanc para além dessa excepcionalidade. E, primeiro, a gente tem que marcar a distinção grave, crucial, do que é a Lei Rouanet e a Lei Aldir Blanc. A Lei Rouanet, né, Paulanei, Lei Renault, Lei Rouanet, né, chegue aí no grupo do WhatsApp que você quiser, o nome que quiser, mas a Lei Rouanet, ela já existe há bastante tempo, acho que mais de uma década, acho que é da época do Fernando Henrique, não tenho certeza, e ela é uma lei de renúncia fiscal. Primeiro. O primeiro ponto que eu tenho que destacar, a Lei Aldir Blanc não é a lei de renúncia fiscal. O que isso significa para quem é leigo? Significa que eu entro no Ministério da Cultura com um projeto. Vamos dizer que fosse o mesmo projeto que eu aproveito, com publicação de um livro. Só que, em vez de fazer um livro digital, eu queria rodar o livro fisicamente, o que envolve muito mais custo, né? Fazer um livro físico envolve contratar diagramação, revisão, como qualquer livro mesmo, digital ou não, e depois disso você tem que ir para a parte física do livro, que envolve material, que é o papel do miolo, o papel da capa, todo o serviço gráfico e a logística. Ou seja, envolve custo. Você botou o material dentro do caminhão, você pagou diesel, pagou o caminhoneiro, pagou o carregador de peso. Tudo isso está sendo proposto dentro do projeto. Vamos dizer que eu quisesse colocar em todas as escolas, esse é um municipal, então eu vou focar no município de Nova Iguaçu. Vou botar o livro em cada escola de Nova Iguaçu, na mão de cada criança de Nova Iguaçu. É na base de 60 mil exemplares. Então, não sai menos de 60 mil reais. Vamos dizer que o livro sai R$100 cada. Não é o preço. Nunca vai ser. Então, se a gente colocasse a 60 mil reais, pela Lei Rouanet, o que eu teria que fazer? Teria que entrar nesse edital, entrar no Ministério da Cultura, que não existe mais, na verdade, na Secretaria Especial de Cultura, pela Lei Rouanet, eles diriam se o projeto é viável, aprovariam, vamos dizer que aprovou, e aí eu teria que pegar aquele projeto aprovado e procurar uma empresa que quisesse fazer uma renúncia fiscal. O que significa? A empresa tem lá um imposto a pagar, a reter X milhares de reais, e ela acha que, em vez de ela dar esse recurso em tributo para a União, porque a Lei Rouanet é federal, ela pode ver o produto acontecer através de um projeto cultural. É por isso que há essa confusão tão grande com a Lei Rouanet. Porque só aprova grandes projetos. É óbvio que o Alofes bater na porta da Coca-Cola, ou da TIM, não estou fazendo jabá de ninguém, mas é uma empresa grande, que movimenta milhões e milhões de reais, e que paga imposto em milhões e milhões de reais, da Ambev, o Alofes vai ser recebido, vai ficar 5 horas sentado na cadeirinha e vai ser a secretária vai falar assim, hoje o chefe não pode me atender. Eu vou botar meu projetinho no sovaco e vou embora.
E, sei lá, a Cláudia Leite nem vai lá, o agente de cultura dela vai ligar, ô Ambev, a Cláudia Leite quer fazer show em Quixeramobim, tem o Lei Rouanet aprovado. Vocês topam? Topa. Vai botar a Ambev em tudo quanto é canto, fez balões, fez o marketing deles e pegou a isenção fiscal. Então, a Lei Rouanet é isso. Eu não estou criticando a Lei Rouanet, ela é necessária, ela poderia passar por alguns ajustes e tal, poderia ter uma especificidade de incentivar artistas com menor capilaridade. Não estou falando de melhor ou pior, não estou falando de qualidade, porque cultura eu não posso botar uma régua a partir do meu gosto. Né? Claro que eu acho que é financiamentos de gosto duvidoso, mas gosto e ser do meu gosto ou não ser do meu gosto não é a régua da cultura. Já a Lei Aldir Blanc, ela foi direto para o produtor cultural na ponta. Uma coisa que nós não temos no Brasil. Você tem uma malha imensa de profissionais que não acessa, como eu comentei lá atrás, nenhum tipo de edital. Porque não tem uma estrutura orgânica que pudesse dar financiamento, que pudesse dar uma organicidade para que ele acesse o financiamento. E aí, Roger, a sua questão bate num ponto que é crucial para mim, que são os papéis reais dos órgãos públicos que deveriam ser executados. Alok, posso te cortar por um segundo? Pode. Antes de você entrar nesse ponto em específico? Você tinha citado a data da Lei Rouanet, eu acabei até de conferir. E antes de entrar nesse ponto, tem algo interessante. A Lei Rouanet, então, uma lei escrita pela Benedita, ou seja, por um deputado do PT, sancionada pelo governo Bolsonaro, e a gente está, perdão, a Lei Aldir Blanc, escrita pela Benedita, sancionada pelo Bolsonaro, e a gente está traçando aqui, começamos daqui a traçar um comparativo com a Lei Rouanet antes de fazer a defesa da Aldir Blanc. A Lei Rouanet que foi uma lei que foi, na verdade, criada pela gestão Collor, por iniciativa do próprio Poder Executivo. Então, há duas leis aí que batem de frente um pouco com o discurso daquilo que a gente poderia chamar de espectro da direita, e as duas sancionadas, ainda que uma escrita por um deputado do Partido dos Trabalhadores, as duas sancionadas, então, por gestões consideradas gestões do espectro da direita. E aí, tendo em vista essa particularidade das duas leis, eu vou pedir para você continuar esse ponto que você ia trazer em relação ao poder público. O grande interessante da Lei Rouanet, não sabia a data da publicação, até porque nunca... 91. Né? É que é um momento, provavelmente ela vem de algum dispositivo constitucional, né? Então deve ter sido algum movimento cultural que produziu para que ela acontecesse. É assim que funciona. A regularização de alguns dispositivos constitucionais, são regulamentos infraconstitucionais, provavelmente a Lei Rouanet entra nesse espectro. A Lei Aldir Blanc tem uma característica totalmente distinta, porque ela entrou em debate no Congresso para atender o caráter emergencial, visando cobrir quem não conseguisse, através da cultura, né, agentes de cultura, quem não conseguisse se manter e não conseguisse se enquadrar naquele auxílio emergencial. Né? Tanto que quem pegou o auxílio emergencial não pôde receber certos recursos da Lei Rouanet. Tá? A Lei Rouanet tinha 3 partes. Tinha recurso para dar auxílio emergencial para pessoas CPF que passaram dificuldade econômica, né? Que não tiveram condição de acessar o auxílio emergencial do governo federal, tanto que quem avaliou esses projetos foi os municípios, mas passou pela Caixa Econômica para não haver redundância, senão a pessoa com o mesmo CPF pegar 2 auxílios. Isso não aconteceu, para não fomentar, né, comentários. Esclarecendo aqui, você citou a Lei Rouanet, na verdade não, a Lei Aldir Blanc não permitiu. Isso, a Lei Aldir Blanc não deixou isso acontecer, não houve essa redundância de pagamento. Outro foi para produzir financiamento para espaços culturais, que, como espaços culturais, são guarda-chuva para vários trabalhadores. Então, um espaço cultural que fechou por causa de lockdown, não está podendo ter um teatro, vamos dizer um teatro que fechou. Como que você paga esses funcionários se não está tendo receita?
Como é que paga a luz do espaço? Às vezes é alugado. Então, uma parte da Lei Aldir Blanc foi para essa finalidade. E a outra parte foi para projetos. Nisso eu me enquadrei, né? Prêmios e projetos. Eu tanto recebi um prêmio por aquilo que eu já produzi, enquanto pesquisa, enquanto trabalho voltado para patrimônio histórico no Agrosul, e fui contemplado com o edital. Então, assim, até deixei para você, Roger, o link de um livro no qual tem capítulo. Um livro que não é esse da Lei Aldir Blanc, mas que já são produtos que eu produzi antes da pandemia e que já deixam para a cidade de Nova Iguaçu uma contribuição no aspecto acadêmico, intelectual, mas no aspecto cultural também. Porque há uma confusão de que, se você é intelectual, você não participa do ambiente cultural. Só que cultura é tudo aquilo que o homem produz. E o conhecimento também é cultura. E se você publica em livro, ele deixa de ser apenas um conhecimento acadêmico que fica, né, ali fechado num círculo muito restrito e circula. A partir do momento que o conhecimento acadêmico passa a circular, ele passa a compor o elemento cultural da sua sociedade. Voltando para a defesa da Lei Aldir Blanc, enquanto um projeto, e a curiosidade de ser defendida, aprovada num governo que tenta se enquadrar numa direita, mas que é muito difícil. Eu tenho dificuldade de enquadrar na direita, né? Porque esse governo tem muita coisa ali de qualquer coisa, menos de direita e esquerda. Ele passa muito por um autoritarismo quixotesco, uma coisa... Esse governo tem uma tudo, autocracia né? eleitoral, né? Olha, autocracia eleitoral, um novo populismo ali de direita. Ele não deixa de ser populista, apesar do populismo ser um conceito bastante fluido, e eu não gostar de trabalhar muito com ele, porque o populista sempre é político dos outros, né? Populismo é igual coronelismo, né? O coronelismo sempre é o político dos outros, o teu nunca é. Quando o conceito perde, se esgarça, como um tecido que já foi muito esticado, ele perde um pouco sua função. Então, chamar esse governo de populista perde um pouco sua função, chamar ele de direita não cabe, não vejo traços do liberalismo tradicional ali, nem do conservadorismo, no sentido tradicional da palavra. Ele não se enquadra. Um governo bastante sindicalista, né? Tem uma espécie de sindicato dos trabalhadores armados. Por aí, né? Um governo... Uma CUT paralela com os trabalhadores armados. É um governo que se escora numa narrativa militarista, mas que também não é um governo militar, mas que tem um general como vice. É um negócio rocambolesco. A gente vai ter trabalho para entender isso. Para entender as medidas keynesianas, como a Lei Aldir Blanc e o auxílio emergencial que você mesmo citou. Né? Um keynesianismo muito forte, manutenção de consumo das famílias e por aí vai. Mas não é uma lei que parte do executivo. É a distinção crassa que a gente pode traçar aqui, né? Distingue completamente a Lei Rouanet, que você acabou de trazer o elemento para a gente, da Lei Aldir Blanc. Né? Mas acaba circulando naquilo que hoje é chamado de bolsopetismo, curiosamente partindo de um deputado do PT. A lei não foi vetada pelo presidente da República, veio muito a calhar ao presidente da República, que tem similaridades ali com seu rival, né? Mas não sei se você recorda, ele tentou barrar a lei no Senado. Só que voltou para o Congresso e aí ficaria muito complexo para ele barrar. Já estava no meio da pandemia. Então, para fazer esse populismo continuar funcionando, tem que distribuir recursos. Então, foi um jogo... A oposição, né, congressista, o Congresso, na sua posição oposicionista, pôs uma lei que vai de contra ao discurso do governo. O governo tentou manobrar nos bastidores para que a lei não prosperasse, mas, de toda forma, a lei conseguiu prosperar. Então, uma história parecida com a do auxílio emergencial também, né? Vai e volta, que no final acaba virando publicidade para os dois lados. Os dois lados trabalham com uma narrativa de que é pai da criança. Nesse caso, não tem como discutir. Lá em nenhum dos dois casos, o governo não consegue defender, para além da sua militância mais aguerrida,
a paternidade de nenhum dos dois projetos, nem do auxílio emergencial, nem da Lei Aldir Blanc. Até o próprio nome do homenageado vai de encontro a tudo que o governo propõe, né? Então, sim, se fosse para ir para ser um governo de direita propondo uma lei de auxílio à cultura, talvez fosse a lei, sei lá, Lima Duarte, não, mas não sei nem quem agora, porque a gente está com a intelectualidade tão difusa, eu esqueci o nome do ator que andava, acho que é Carlos Vereza, que andava defendendo. Eu seria favorável a uma lei Alexandre Frota. Eu tenho assim, uma admiração maior pelo trabalho dele. Mas o Frota saiu de trás desse governo. Eu tenho, mas a questão do Frota realmente de trabalho é essa mesmo. Ele vai atrás, ele sai de trás. Não, mas então, ele saiu de trás. Ele tem um trabalho especial ali. Perdeu a sustentação do Frota. Eu gostaria, inclusive, não sou eleitor do Frota, por ser um eleitor fluminense, mas é um cara que me representa. Eu acho que aquele espaço é um espaço, me perdoe a palavra, para sacanagem, ninguém entende melhor do que o Frota naquele congresso. É um profissional é um profissional qualificado para o cargo que está ocupando. Eu defenderia uma lei Alexandre Frota. Eu acho que pelo menos algum grau de prazer poderia ser proporcionado à população. A questão é que se o governo se identifica na direita, o Frota está mais atuando pelo centro. E aí complica. É complicado. Eu acho que ele trabalha na esquerda, na direita, desde que venha por trás, ou às vezes acontece de... Mas, fazendo esse momento aqui humorístico... O governo abraçou o centrão, né? Vamos abandonar esse momento político. Vou pedir ajuda aqui ao pão de queijo carioca da terra de Romeu Zema para interceder, senão a gente vai começar a falar uma série de besteira daqui. Vamos deixar com a André. Vamos deixar prosseguimento aí. Do Vamos deixar a vida profissional do Frota de lado e seguir aqui. Alof, eu tenho uma dúvida sobre a natureza do trabalho. É uma obra de um resgate histórico, mas é uma obra que não é consumida por muitos leitores. Eu queria entender qual que é a importância desse resgate de memória. Bom, André, a circulação do livro, como é digital, ela tem tido uma circulação bastante aceitável. Não dá para a gente mensurar exatamente como a circulação acontece no livro digital, porque se você baixar e passar pelo WhatsApp para 5 pessoas, eu só tomo consciência que você baixou. Compreende? Então, eu tenho um link que o Roger vai poder distribuir depois para o acesso gratuito. Vai estar na descrição do nosso vídeo, vai estar na descrição do nosso vídeo. E também na biblioteca do nosso site. Isso. Tem um link para download do livro. O livro é download gratuito, isso é importante dizer, porque foi uma questão para aprovação do projeto, ele ser gratuito. Não era obrigatoriedade do edital, eu tomei essa decisão, né? E tem outro link que é para leitura online. A gente vai ler naquele formatinho de revista mesmo. Você passa aí, pode ser no celular, no notebook, num aparelho que você desejar fazer sua leitura, no Kindle, né? Então, você não tem como mensurar a circulação desse produto. Porém, ele é um produto não datado. E acabou de ser lançado, dia 26 de fevereiro, eu fiz a live de lançamento. A gente está aí há cerca de 3 meses, com trabalho na rua, 3 meses e uma semana, vamos botar assim, né? E eu sei de pessoas que receberam porque eu não tenho contato, mandando mensagem para mim, pô, eu queria pegar o teu livro. Mas quem está falando? Ah, não, eu recebi uma imagem, mas não recebi o link. E aí a pessoa me acha, de alguma forma, primo do colega do vizinho. Então, a circularidade do livro eu não tenho como mensurar porque é um material digital. A gente ainda não tem como mapear isso. Aliás, acho que nunca vai ter. Porém, ele tem uma finalidade dupla. Né? Por que dupla? Ele cumpre o papel de ser um livro, primeiro, né? E um livro de história. Mas ele não é um livro só de história, porque ele também tem dados demográficos, dados geográficos. Então, é um livro de... Né, a brincadeira do nome do livro, Nova Iguaçu, Muito Prazer, é exatamente eu estar apresentando a cidade para quem não conhece a cidade. E pode parecer, André, que é estranho o que eu vou falar, mas a maioria dos moradores da própria cidade não conhece a cidade.
por vários fatores. Né? Por vários fatores. Um deles é o próprio preconceito. O cara que mora na Baixada Fluminense, em Nova Iguaçu, é só um dos municípios, quando ele está no Rio de Janeiro, na Lapa, tomando uma cervejinha, encontra alguém interessante, e aí rola o papo, papapá, onde você mora? Eu moro em Gabriela, né? Comum, porque se sente constrangido. Mal sabe ele que a pessoa mora ali na Penha, sabe? E aí o cara, porque está conhecendo alguém do Rio, ah, não, eu sou daqui do Rio, e você é da onde? Aí o cara fica ali. Para quem é de outro estado, não conhece o Rio de Janeiro, a Penha é o bairro mais nobre, não só do Rio de Janeiro, mas a gente poderia levar em consideração da América Latina, alguma coisa aí comparável ao grau mundial. Para quem não conhece a Penha, deve conhecer a Penha. Penha Um bairro e região. formidável. Hoje eu não tenho mais o prazer de morar na Penha, onde eu sou nascido e criado. Infelizmente, hoje eu moro em Caraí, Niterói, um bairro que não tem o mesmo prestígio, a mesma altura que a Penha. Um dia, quem sabe, a minha vida melhorando, eu volto para um bairro maravilhoso, aos pés da Basílica de Nossa Senhora da Penha de Franca. Exato. Tá? Um dos cartões postais mais bonitos do Rio de Janeiro e injustiçado. Um dos cartões postais mais injustiçados da cidade do Rio de Janeiro. Mas é esse preconceito que o próprio morador tem, André, às vezes faz ele, por uma tradição de falta de empregabilidade na cidade, boa parte do cidadão iguaçuano precisa se deslocar de forma pendular, amanhece, vai ao Rio de Janeiro, trabalha, volta, às vezes estuda e cumpre com seu lazer. Tudo na cidade do Rio de Janeiro, ao fim do dia, vem desmaiar na cidade de Nova Iguaçu e no outro dia produz o mesmo movimento novamente, porque o cara não dorme, morre por algumas horas, né? Então, esse não viver no seu local faz esse camarada não se conhecer enquanto cidadão. Muito morador de Nova Iguaçu tem título eleitor na cidade do Rio de Janeiro. Pra você ter uma ideia. Meu pai morou aqui de 1984 até 1998 e ele só foi trazer o título de eleitor para Nova Iguaçu pouco antes de ir embora, quando ele foi para fora do estado. Acho que votou 2 ou 3 eleições só. Então, isso tem uma realidade impactante. Então, o livro tem essa finalidade, enquanto livro, de dar a conhecer para quem é morador de Nova Iguaçu, ou para um cara como você, que não é morador de Nova Iguaçu, como o Roger, que de repente queira fazer um projeto para a cidade e não tem onde pegar dados fidedignos, né? Mas ele tem uma segunda finalidade, que é ser um material de suporte para a didática, um profissional de ensino, de educação, que queira fazer o trabalho no ensino fundamental, no ensino médio, ou alguém que esteja numa graduação que queira fazer um projeto de pesquisa sobre a cidade, lá na minha referência bibliográfica, eu indico uma série de livros e textos que podem ser o caminho para você iniciar uma monografia, para dar andamento no mestrado, né? Então, ele cumpre um duplo papel. Ele é um livro como entretenimento, ele serve para qualquer pessoa que não conhece bem a cidade, ou que conhece, mas que, né, pô, estou com dúvida sobre tal data, sobre tal informação, quantos quilômetros tem. Não precisa ter isso na cabeça, né? Apesar de ter o Wikipedia aí para ajudar, às vezes a gente não pode confiar, porque é uma página editável, entra sempre um maroto que vai lá e dá uma sacaneada na página. O livro não, o livro só se eu editar, né? Porque o livro digital eu posso derrubar o arquivo que está lá e pôr um novo. Mas aí eu não vou ficar fazendo isso, só se eu fazer uma nova edição. Então a sua pergunta é muito pertinente porque ele explica a finalidade do livro, né? Obrigado pela pergunta. Se eu puder já emendar na próxima pergunta, porque você comentou sobre a utilização no ensino regular, né, numa eventual pesquisa. Para além do livro, qual que é a importância desse tipo de resgate, desse tipo de trabalho na educação formal? Qual que é a relação entre esse tipo de produção e o ensino regular nas instituições? Bom, a educação básica, seja do gurizinho que está indo alfabetizar, até o cara que vai até o 9º ano, ou até o ensino médio, né? Que já está novinho, já deveria ter elementos
para poder assimilar informações um pouco mais complexas, ele pode se utilizar desse livro em vários aspectos, né? Porque esse livro ele cobre vários aspectos. Um deles é o aspecto cívico, basicamente cívico, né? Qual é a bandeira do município? Quais são as cores do município? O que é o brasão do município? O que tem ali naquele espaço? O que significam aquelas coisas, né? Por que a árvore símbolo da cidade é a laranja? Está lá, tem uma parte da história que fala disso, né? Por que tal bairro é Jacutinga e tem lá, né, que é muito famoso, e tem a ave, Jacutinga, e aí explica que são os primeiros ocupantes. Se você for lá numa escola, tinha peteca lá, né? 5º ano, chega o dia do aniversário, é uma época, vamos falar de história local, dia da Baixada Fluminense, 30 de abril, quer fazer um evento na escola para falar do valor do lugar onde você vive. É um tipo de trabalho de projeto, o Roger sabe, tipo de projeto que o professor de fundamental adora, né? E Roger é um cara que gosta desse tipo de projeto pra caramba, né? Pega a criança, você mora aqui, esse é o teu lugar. Por que teu lugar se chama desse jeito? Esse livro ajuda. De outra forma, um menino já maior, trabalhando na história e na geografia, pode ser cobrado, pode ser apresentado para ele a organização espacial do município, como o município se organiza. O Poder Executivo divide o município de Nova Iguaçu em 9 partes. Que partes são essas? Que bairros oficiais existem? Eu não sei onde você mora, André. O Roger é morador hoje de Niterói, né? Tem um dos melhores BHs do Brasil, hoje o Roger, né? Lá, não é a Penha, mas dá para o gasto. Não é a Penha, não. Mas ele que conhece a questão suburbana do Rio de Janeiro, né? É comum aqui você morar num lugar em que todo mundo conhece, chama de bairro, mas quando você vai na prefeitura, não existe. Aquilo está subscrito num bairro que existe oficialmente, mas que oficiosamente todo mundo conhece como bairro, né? O então contrário também é muito comum. O contrário na cidade do Rio de Janeiro é muito comum. O cidadão, às vezes, não tem noção de que ele não mora naquele lugar ali, porque quando ele vai na prefeitura procurar um documento, ele dá o nome do lugar que aquele lugar não existe. Porque, oficiosamente, se você ensinar para essa geração que está vindo agora, o livro talvez ser lançado, então não deu tempo ainda de a gente saber se teve professor utilizando, tudo mais. Eu espero que circule na Secretaria de Educação do município, pelo menos, né? Tem cerca de 60 mil crianças em fase escolar no município de Nova Iguaçu. É bastante gente, né? Bastante gente. Se você der a oportunidade de 10% desses lerem, olha, eu estou sendo ambicioso, 10% desse contingente ler são 6 mil pessoas que tomam consciência mínima de como é organizado o município. Quais são os seus primeiros... Porque, vou falar, eu não sei se você tem noção de como que é, André, o tamanho de Nova Iguaçu. Nova Iguaçu é um município grande. Mas, além de grande, é um município desintegrado. O que eu quero dizer com isso? Você não sai de um bairro e vai para o outro muito fácil. Ele é feito... a organização do trânsito em Nova Iguaçu é feita como se fosse uma teia de aranha. Você tem um ponto central em que todas as vias têm que passar ali. Você vai para o bairro, na ponta extrema do município e na ponta extrema de cá, você tem que passar aqui nesse centro. Sendo que transversalmente seria muito mais rápido, sem causar tumulto no trânsito. Mas a cidade não se desenvolveu, né? A urbanização não se deu. A urbanização aqui é espontânea. Aliás, como na maioria das periferias brasileiras. E essa urbanização espontânea gera problema de comunicação interna. Isso não é por acidente, né? Houve um medo, durante os anos 90, de emancipações de distritos. Então, se você facilitasse muito a circularidade fora da região central, havia medo que esses lugares desenvolvessem comércio local, e desenvolvendo comércio local, desenvolvesse lideranças políticas locais que pudessem fomentar a emancipação, como foi o caso de Belfor Roxo, de Queimados, de Japeri, Mesquita, são municípios que se emanciparam nos anos 90, de Nova Iguaçu. Para você ter ideia, o que a gente considera hoje Baixada Fluminense, 6 municípios da Baixada Fluminense, mais de Nova Iguaçu, era tudo de Nova Iguaçu, até a década de 40. Então, isso está lá no livro. Muitas vezes o cara tem uma brincadeira na internet, né?
Caxias da Depressão, Nova Iguaçu da Depressão, esses sites de humor, né, do Facebook, e fica um município sacaneando o outro. Aí, Nova Iguaçu dá sempre a cartada final. Mas, meu irmão, você é Caxias, você era de Nova Iguaçu, você é minha filha. E outra, você não tem vulcão, parceiro. Não tem nada mais legal que ter um vulcão. Você pode ter qualquer coisa, mas nada vai ser mais legal que ter um vulcão no seu território. Então, Nova Iguaçu pega é um split house, é um full house no poker, tá ligado? O cara vai zoando, full house aqui, ó. Porra, tem um vulcão, acabou essa porra. Entendeu? Mas eu acho que tem esse duplo valor para o livro. Alofes, antes de eu te pedir as considerações finais, eu vou iniciar um comentário, um testemunho pessoal. Hoje eu moro em Niterói e, recentemente, a cidade ficou muito comovida com o falecimento do ator Paulo Gustavo e houve aqui um movimento para homenageá-lo com o nome de uma rua, se eu não me engano, a rua onde ele, no fim da vida, estava morando, aqui no bairro de Caraí, hoje, Rua Paulo Gustavo, anteriormente, Coronel Moreira César, que foi um cara extremamente importante para a manutenção de Niterói enquanto tal. Tem lá um momento mais turvo na sua história, mas tem uma importância política muito grande para a construção do município enquanto tal. E uma coisa que me chamou muito a atenção foi que, no momento que essa mobilização aconteceu, inúmeras pessoas com quem eu tinha contato sabiam quem era o Coronel Moreira César. As pessoas sabiam quem era o indivíduo homenageado por uma rua. Enquanto que, né, assim como eu, você dá aula em Duque de Caxias, e a gente se depara com o fato de que muitos adultos em Duque de Caxias não sabem quem foi o homem que dá nome ao município, ao ponto de, durante o concurso para se tornar professor de Duque de Caxias, ser perguntado quem é o próprio, qual é a relação dele para com o município. Então, tão afastado que é da identidade do morador da Baixada Fluminense, a história do seu município, o que não acontece em alguns outros municípios onde você tem não posso dizer assim, uma classe média já estabelecida desde o início da construção metropolitana. A gente está falando de Niterói, a gente está falando de onde deu pontapé para a vida de Visconde Mauá. Então, assim, uma cidade que já abrigou a capital, uma cidade capital do que já estado, foi... Né, uma cidade que tem o título de cidade imperial, que sempre teve uma vida muito relacionada com a gestão da própria atual capital, enfim. Então, assim como a cidade do Rio de Janeiro, Niterói, talvez mais do que a cidade do Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro são muitos Rio de Janeiro, Niterói tem menos Niteróis do que o Rio de Janeiro tem Rio de Janeiro. Mas Niterói consegue construir a identidade do niteroense. O indivíduo se identifica com o município, conhece a história do município, sabe os pontos turísticos do município, tem entretenimento dentro do próprio município, a vida econômica dele dentro do município é muito diferente quando você pega esse indivíduo e vai comparar com o indivíduo de um município outro, dentro da própria zona metropolitana, como acontece com os municípios da Baixada Fluminense. Sim. E aí, partindo dessa minha observação, eu vou te fazer um pedido nas suas considerações finais, para que possa deixar aqui um apelo aos profissionais, você que trabalhou na Secretaria de Cultura de Nova Iguaçu, que hoje é professor das redes públicas de Duque de Caxias e do Seropédica, que você deixasse aqui um apelo, não só para o indivíduo da Baixada Fluminense, mas para o indivíduo que é profissional em cidades que, assim como as cidades da Baixada Fluminense, acabam não tendo esse protagonismo para os seus próprios moradores. Um apelo para os profissionais no resgate dessa memória. Eu queria que você, nas suas considerações finais, tocasse os nossos colegas de profissão que estão aí espalhados nesse Brasil enorme em situações análogas à situação de Nova Iguaçu. Bom, então já atendendo a você e fazendo as considerações finais, né, dizer que é um prazer estar fazendo a divulgação desse trabalho, um trabalho que eu tenho satisfação pessoal de ter realizado. Ele é fruto do fazer profissional de historiador, mas também do empenho do cidadão, né? Um morador de Nova Iguaçu que vive em Nova Iguaçu. Então, falando sobre aquilo que eu falei agora para o André, né? Eu não apenas venho capotar aqui, desmaiar em Nova Iguaçu. Eu moro aqui, eu vivo aqui, constituo
atividades sociais, culturais, esportivas. O Roger sabe que eu sou praticante também tiro com arco e realizo as atividades aqui na cidade, divulgo a cidade, para ter exemplo, né? Só para ficar no esporte. Meu filho foi campeão sul-americano 2 vezes, praticando o esporte aqui, levei ele pelos meus próprios recursos e divulguei em jornais da cidade. A cidade até hoje não se dá conta. Campeão sul-americano, não é campeão de porrinha na esquina, é campeão sul-americano 2 vezes. E aí você não tem retorno, né? Isso que o Roger falou é muito importante, porque a cidade não se conhece, os profissionais passam batido, né? A gente aborda a história nacional, a história da escravidão, a história da chegada dos portugueses, né? Mas o cara não consegue fazer a transposição de uma história da BNCC, uma história curricular, a história do livro didático, para a história, por mais que o livro didático já oriente há muito tempo para que se faça essa aproximação. Né? Então, o meu material que está disponibilizado, ele está disponibilizado de graça não é à toa, é exatamente para isso, Roger. Para que facilite o profissional que tenha interesse minimamente em romper com esse fazer professoral tão conservador que a gente tem já ainda na escola, é fazer ele mais próximo do seu aluno. Porque se você pega um gurizinho lá do 5º ano, que já pelo menos minimamente lê, consegue absorver alguma coisa, e mostra para ele que a cidade dele está inscrita num processo maior de história do que minimamente os problemas que ele vê no cotidiano, Nova Iguaçu tem uma contribuição importante para o Império. O camarista de Dom Pedro II tinha propriedade lá em Tinguá, onde hoje é Tinguá. Né? E aí você desenvolver, o Império tinha um profissional, um cara que foi tutor do Pedro II, vem de Nova Iguaçu, da Vila do Iguaçu, tutor de Dom Pedro II. Não é o cara que ficava de 4 para o Dom Pedro II ficar em cima de um cavalinho. O cara que educou o cara para ser imperador. Olha a importância disso. O cara que não tinha um tutor só, o cara tinha aula 15 horas por dia. Mas um dos momentos do seu dia era um camarada de Nova Iguaçu, ou da Vila do Iguaçu, que hoje está dentro da Nova Iguaçu, da cidade. Então, assim, mostrar para aquele guri, para um menino, para uma menina, que a sua cidade faz parte de uma história mais global, né? Você pega a Segunda Guerra Mundial, que é um tema bastante atrativo para a molecada que está de 14, 15 anos, gosta, tem tiro, tem bomba. Eu falo que eu adoro a Segunda Guerra Mundial, porque tem bomba, tem tiro, tem granada, tem bomba, não tem mais desenrolo, bomba atômica e lasca-se tudo. Melhor que o vulcão. Os moleques, melhor que o vulcão. Bomba atômica é melhor que o vulcão, porque o vulcão não vai explodir mais, porque o vulcão é inativo. Nem é mais um vulcão, é uma caldeira. Mas você pega e fala assim, Nova Iguaçu tinha uma economia assim, certo? Que tinha um desenvolvimento econômico bacana, e a Segunda Guerra Mundial arrebentou com a economia. Segundo uma leitura de que o fechamento do comércio atlântico prejudicou. Essa é uma interpretação. Essa não é uma interpretação unânime? Não é, mas ela é vigente, ela está em vigor. Né? Você começa a mostrar como tu está morando no loteamento tal, em tal bairro, Santa Rita, Corumbá, sei lá, qualquer lugar de Nova Iguaçu. Moro. Você está dando aula aí, mora aqui, né? Então, aqui onde você mora era a produção de laranja. Daqui saíam milhares de caixas de laranja para ir para a Inglaterra, para os Estados Unidos, para a França. Aí o cara já começa a se sentir menos interiorizado, menos subalternizado, inserido num contexto. Então, o profissional que tem minimamente interesse, ele consegue. Né? Nova Iguaçu tem uma universidade no seu território, que é o campus de Nova Iguaçu da Universidade Rural, que já tem produzido efeitos, eu sou fruto desse tipo de projeto de investimento. Né? Então, esse tipo de trabalho já pode ser feito em vários municípios. E onde não há o que fazer, é arregaçar as manguinhas, né? Cada um produzir a sua contribuição, porque, afinal de contas, além de professor, além de pai de família, além de qualquer outra coisa, cada cidadão tem uma contribuição a dar, para além do seu quinhão. Acho que dá para cada um fazer um pouquinho mais nesse país. Lopes, muito obrigado mesmo pela sua participação. Foi uma grande aula, enfim,
muito mais do que um bate-papo, foi uma aula. Muito obrigado por trazer para a gente. Para você que nos assiste, muito, mas muito mais do que muito obrigado. Quero lembrar de você se inscrever no canal, dar lá o seu like, comentar, muito importante comentar, observar os links que deixaremos na descrição do Nova Iguaçu, muito prazer, livro que o Lopes lançou agora recentemente, extremamente importante. Vamos deixar lá o link para que você possa conferir. E André, né, falando aqui de cidade do interior, rapaz de Tuiutaba. André, muito obrigado mesmo por estar aqui mais uma vez nesse processo de inquisição de convidados. Uma boa noite, Lopes, André, uma boa noite. Boa noite, obrigado. Satisfação, André. Obrigado, Roger. Um forte abraço a todos vocês.